O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele vem? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos apresenta o desejo de Deus de reunir todos os seus filhos. Deus manifesta um desejo de uma aliança conosco. Já no Antigo Testamento, em figura, no livro do profeta Ezequiel, Deus fala: assim diz o Senhor, eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram, e vou recolhê-los de toda parte, e vou reconduzi-los à sua terra. Farei deles uma nação. Um pouquinho mais à frente, Deus diz que vai purificá-los de todos os ídolos, que eles não se mancharão mais com seus ídolos, e eles não cometerão mais abominações. Deus promete uma purificação para o seu povo. Deus diz: eu os libertarei de todo pecado. E nós podemos imaginar como é que o povo compreendia e esperava a realização dessas promessas, de uma nova aliança, a promessa de eles serem purificados dos seus pecados, de que Deus os libertaria. Então é sempre aquela afirmação da mesma palavra de Deus, que os nossos pensamentos estão tão distantes dos pensamentos de Deus, como a terra está distante do céu, como o céu está distante da terra. Nós, muitas vezes, não apenas às vezes, mas muitas vezes, nós não temos uma compreensão clara dos desígnios de Deus na nossa vida, mas são sempre amorosos, mesmo que nós não os compreendamos. Pois bem, mas continua aqui Deus falando por meio do profeta Ezequiel,
que Ele fará de todas as nações uma só nação, um só pastor. Eles terão um só pastor. Aqui nos lembra lá em João capítulo 10, um só rebanho e um só pastor. Deus promete um só pastor. Deus diz: farei, versículo 26, Ezequiel capítulo 37, versículo 26, farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança eterna. E meus irmãos, nós sabemos que essas promessas de Deus se realizaram, mas não se realizaram como os israelitas esperavam. Imagine, Deus prometia reuni-los em uma única nação. Deus iria purificá-los dos seus pecados. Deus iria libertá-los. Deus seria o único pastor e Deus faria uma aliança eterna. Eles esperavam algo político. Eles esperavam algo militar, que Deus os libertasse dos seus algozes, que Deus os fizesse uma nação forte. E Deus realiza todas as suas promessas, mas como? Por meio da crucifixão do seu Filho. Ele envia o seu Filho, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se faz homem, morre por nós, derrama o seu sangue, com o seu sangue nos purifica dos nossos pecados, nos reúne num só povo, nos liberta de todos os nossos erros, reúne os filhos de Deus dispersos, fazendo-os um só rebanho e um só pastor, e realiza conosco uma aliança eterna. Meus irmãos, estão os pensamentos de Deus tão acima dos nossos, como o céu está acima da terra. Então eu queria que neste primeiro passo vocês compreendessem isso. Israel esperava a realização da vontade de Deus por um caminho militar, por um caminho de glória, por um caminho de riqueza. E Deus realiza aquilo que prometera de uma maneira bem diferente daquilo que estava sendo esperado. E o Salmo canta profeticamente esta realidade realizada em Cristo. Ouvi, nações, a palavra do Senhor, e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guardará qual pastor ao seu rebanho. E aí segue o Salmo profetizando que Deus reunirá o seu povo, os filhos dispersos, num só povo, num só pastor. Pois bem, então tendo isso em mente, lancemos então, tendo em mente que os homens pensam uma coisa e Deus realiza, cumpre as suas promessas de uma maneira inesperada, tendo em mente que os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos, mas Deus é fiel, Deus nos ama, Deus cumpre as suas promessas, mas não necessariamente do modo que nós esperamos. Tendo em mente isso, lancemos os nossos olhos agora para o Evangelho. Nós estamos no capítulo 11 do Evangelho de São João. Jesus acabou de ressuscitar Lázaro, e o que era de se esperar? Ora, Jesus ressuscitando um morto que já estava em estado de putrefação, porque as próprias irmãs Marta e Maria dizem: Senhor, já fede, ele já foi sepultado e ele já fede. E aqui mostra que Deus pode realizar o impossível. Jesus então diz: Lázaro, vem para fora.
E com o poder da sua palavra, Jesus ressuscita Lázaro, lhe dá novamente a vida. O que era de se esperar? Que agora as pessoas crescem, que agora as autoridades, os homens religiosos de Israel crescem que Jesus é o Messias esperado. Mas acontece totalmente o contrário. Quando eles veem Jesus realizando este milagre e todos os outros que ele já havia realizado, eles dizem: o que é que nós faremos? Que daqui a pouco todo mundo vai acreditar nele. Isto é, eles não querem se converter, eles desejam a sua segurança política, porque eles dizem assim: olha, se todo mundo começar a acreditar nele, como é que diz aqui? Vou ler exatamente a passagem, João capítulo 11, versículo 48. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo, o templo, e a nossa nação, Israel. Então nós não podemos. Percebe? Os chefes do povo estão com interesses políticos. E então, olha aqui, movido por interesse político, movido por interesses humanos, Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, ele diz assim, versículo 40, versículo 50: não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Ora, o que é que Caifás tinha em mente quando disse isso? Caifás tinha em mente o quê? Olha, é melhor que Jesus morra e a nação fique salva. Era esse o seu pensamento humano. Ele não tinha aqui um pensamento sobrenatural. Mas estão os pensamentos dos homens tão distantes dos de Deus, como a terra está distante do céu, ou vice-versa. Caifás, movido por interesses humanos, ele diz isso, mas os desígnios de Deus eram diferentes. Era verdade que convinha que um só morresse para a salvação dos filhos de Deus dispersos, não apenas de Israel. Embora Caifás tenha dito isso, movido por interesses humanos, políticos, Deus assume aquela palavra e lhe dá um significado espiritual, e lhe dá um significado maior. Meus irmãos, aqui nós podemos compreender aquela palavra de São Paulo, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Quando nós estamos na amizade com Deus, até os erros que cometemos por fraqueza, Deus fará concorrer para o nosso bem. Até as desgraças que possam nos acontecer, Deus fará concorrer para o nosso bem. Por quê? Porque Deus é soberano. Aquilo que Caifás tinha dito, aquilo que Caifás estava dizendo, era uma afirmação a partir dos seus interesses maus. É melhor que Jesus morra e a nação se salve. E Deus, dando-lhe um significado maior, diz: é melhor que Jesus morra e a nação se salve. Mas percebe que são duas intenções diferentes. Caifás quer salvar politicamente, Deus quer salvar espiritualmente. Ali, no sangue de Jesus, aquilo que tinha sido profetizado em Ezequiel, que Deus purificaria o seu povo dos seus pecados, que Deus os libertaria, que Deus faria com eles uma aliança eterna. No sangue de Jesus, aquela promessa do passado se realiza. No sangue de Jesus, nós somos libertos. No sangue derramado de nosso Senhor, na sua obediência amorosa, no seu amor na cruz, nós fomos remidos dos nossos pecados. No sangue de nosso Senhor, Deus faz um pacto eterno
eterno conosco. E é por isso que nós, durante a Semana Santa, e de um modo especial na Sexta-feira Santa, nós iremos o quê? Adorar a cruz de nosso Senhor. A cruz será erguida e nós iremos dizer: nós os adoramos e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Pela vossa santa cruz, pelo vosso santo sofrimento, pelo vosso santíssimo sangue derramado, trouxestes a salvação ao mundo. Pelo vosso santíssimo sangue derramado, trouxeste a verdadeira felicidade, trouxestes a verdadeira felicidade ao mundo. Por isso, nós os adoramos e vos bendizemos. E aqui, meus irmãos, nós precisamos aprender a amar a cruz de Cristo, mas não apenas a cruz de Cristo, mas amar, por causa da cruz de Cristo, a cruz de Cristo que nos liberta dos nossos pecados, a cruz de Cristo que nos purifica dos nossos pecados, a cruz de Cristo que por meio dela uma aliança eterna acontece. Estou aqui me referindo às promessas do profeta Ezequiel. Pois bem, na cruz de Cristo nós somos constituídos um povo e nos é dado um bom pastor. Será um só povo que terá um só pastor. Pois bem, o que é que isso? Qual é o salto agora? Depois de nós analisarmos historicamente, depois de nós analisarmos o que Jesus fez, o que é que isso deve nos levar a fazer? Até então, nós vimos o que aconteceu na história e o seu significado espiritual. Mas a pergunta é: nós iremos sair, a missa vai terminar, nós voltaremos para as nossas casas, e a pergunta é: em que isso deve mudar a minha vida prática? Porque senão, até então, foi algo muito interessante de saber, mas que não modificou nada no meu viver. Então nós precisamos voltar para casa e dizer: então a partir de agora, isso precisa mudar. Então, meus santos, o que é que precisa mudar? E aqui é uma chave espiritual para que nós entremos nesta Semana Santa que se inicia amanhã, domingo de Ramos. Então vamos lá. E a lição, o ensinamento não é fácil. Nós precisamos pedir muito a graça de Deus. Nós precisamos pedir muito a intercessão de Nossa Senhora. Hoje é o primeiro sábado do mês, que nos antecede a entrada na Semana Santa. Nós precisamos pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, dos nossos santos de devoção, dos santos anjos da guarda, que nós amemos a cruz. E repito, não apenas a cruz de Jesus, mas que nós amemos as cruzes que se apresentam na nossa vida, para que nós unamos a nossa cruz à cruz de nosso Senhor. São Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz assim, que a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam é força divina. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Isto é, a cruz é loucura para quem não crê, mas para quem crê é força de Deus. Isso que eu estou dizendo, que nós devemos amar as nossas cruzes, isto é, que nós devemos amar os nossos sofrimentos físicos, que nós devemos beijar os nossos sofrimentos morais, as nossas perseguições, aquilo que contraria a nossa vontade e nos faz chorar, que nós devemos, por causa da cruz de Cristo, unido à cruz de Cristo, nós devemos amar. Isso que eu estou dizendo é loucura para quem não crê, mas para quem crê, sabe que se os nossos sofrimentos forem vividos de uma maneira íntima aos sofrimentos de Cristo, os nossos sofrimentos serão
salvíficos. Os nossos sofrimentos servirão para a nossa salvação e para a salvação daqueles por quem nós rezamos e por quem nós oferecemos. Então vamos lá, você está doente? Procure o médico, procure tomar remédio, procure fazer certinho o que você deve fazer para se recuperar. Mas enquanto a saúde não vem, viva o seu sofrimento em união a Cristo. Viva na paciência, viva no silêncio, de não ficar remoendo, blasfemando contra Deus até. Viva na oração e peça a nosso Senhor que aquela sua unha encravada, que aquele seu estômago com azia, com gastrite ou com úlcera, que aquela sua dor no corpo, aquela sua fibromialgia, não sei aqui quais são as outras doenças possíveis, mas são muitas possíveis e imagináveis, de você, não obstante, você procure o médico, tome os seus remédios, mas enquanto a saúde não vem, você se une a nosso Senhor para vivê-los da maneira mais virtuosa possível. E você pede auxílio a Nossa Senhora, que soube sofrer. Ela acompanhou o seu filho carregando a cruz. E aqui ninguém pode duvidar que o sofrimento de um filho dói infinitamente mais numa mãe. Ela sofria com o seu filho. Ela foi com o seu filho até vê-lo flagelado, crucificado. Ela viu o seu filho todo cortado, ensanguentado, pregado numa cruz, e ela, a Virgem dolorosa, no silêncio chorava. Isto é, sem blasfemar, sem murmurar. Ela que tinha ouvido de Deus, por meio do anjo, que o filho dela seria grande, que o filho dela se sentaria no trono de Davi, que o reino dele não teria fim. E ela via agora o filho todo cortado, morrendo de sede e sufocado pela posição do seu corpo na cruz, morrendo. E a Virgem lacrimosa chorava, unida a Deus. Então isso é que deve nos ensinar. Isto é, nós precisamos aprender a olhar a cruz de Cristo e dizer: Senhor, os teus pensamentos estão tão acima dos nossos, como o céu está acima da terra. Eu não te compreendo, mas eu te amo. Eu não te compreendo, mas eu creio em ti. Eu não compreendo os teus desígnios, mas eu me curvo à tua amorosa vontade. E eu adoro a tua cruz. Nós te adoramos, nós os adoramos e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo, salvastes o mundo, libertastes o mundo, trouxestes a verdadeira alegria ao mundo. É por isso que os santos, humanamente loucos, amam a cruz de Cristo e a desejam para a sua vida. Repito, a linguagem da cruz, para quem não crê, é loucura, mas para quem crê, é força de Deus. Aí nós vemos uma Santa Teresinha do Menino Jesus pedindo que Deus lhe envie sofrimentos dos quais nós corremos todos os dias, né? A gente quer fugir da dor. Aí nós vemos, por exemplo, uma Santa Rosa de Lima pedindo a Deus que lhe mande sofrimentos, desde que isso não a afaste do amor a Ele, que lhe envie sofrimentos. E nós olhamos isso, escutamos isso, e se não estivermos movidos por fé, nós não iremos compreender. A criatura, quanto mais aspira à santidade, mais deve amar
a cruz de Cristo e a sua cruz unida à de Cristo. Meus irmãos, só os santos nos poderão ensinar isso, porque viveram isso. Só os nossos anjos da guarda poderão nos ensinar isso, porque eles também viveram o mistério da cruz, aceitando a vontade de Deus, no espírito de fé, no princípio da criação. Só a Virgem Maria, que viveu tão virtuosamente a vontade de Deus, pode nos ensinar isso. E por fim, só nosso Senhor, nosso Deus, que viveu o sofrimento até a loucura, segundo a mentalidade humana, dizendo: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, nos ensinará a viver com amor as vontades crucificadas de Deus na nossa vida. Que hoje então, neste primeiro sábado do mês, que nos prepara para entrar na grande semana, na Semana Santa da Igreja, que a Virgem Maria interceda por nós, para que nós possamos viver santamente esta semana que se inicia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.